Boa noite, gente. Tudo bem? Feliz dia 22 de abril a todos. Infelizmente já passou aí da meia-noite, eu tô um pouco atrasado. O dia hoje foi uma correria, eu tô voltando uma entrevista, mas assim, olha, o que me motivou a fazer esse vídeo foi a minha filha, Maria Eduarda, hoje na hora do almoço. Eu cheguei do consultório, aquela correria, e ela, papai, que dia é hoje? E eu, que dia é hoje mesmo, filha? E ela, hoje é dia 22 de abril, hoje é o aniversário do Brasil, papai. Hoje é o descobrimento, o dia do aniversário, puxa. Daí eu, puxa vida, né, tia? A guriazinha de 5 anos já vem com essa empolgação toda falar do aniversário do Brasil. Isso é um ensinamento. Por que eu queria falar só rapidamente algumas palavras aqui? A história é maravilhosa, né, gente? Todo mundo sabe ali que quando os portugueses chegaram, todos eles com aquelas naus, com aquelas caravelas maravilhosas, com aquela cruz da Ordem de Cristo, que era a cruz dos Templários. A gente pode falar depois sobre a origem de Portugal, do rei Afonso Henriques. Os Templários se transformaram na Ordem de Cristo e, puxa, sabe, toda aquela história maravilhosa da Escola de Sagres, o Infante Dom Henrique, que se estendeu às cruzadas da invasão muçulmana, e que o Brasil é uma continuação histórica disso. Tipo, a fundação épica daqueles portugueses cruzando os mares, chegando naquela baía de Porto Seguro, com aquele maravilhoso acolhimento dos indígenas, no caso ali, aquele maravilhoso acolhimento ali dos tupiniquins, que foram bem acolhedores mesmo, e teve aquela festa. Diz que um dos portugueses tirou uma gaita de fole, não é acordeão, como alguns falam aí de uma forma errada, era uma gaita de fole, aquelas gaitas tipo escocesa que a gente fala, mas no caso eram gaitas galegas, né? Que tu assopra e tu aperta aqui a pele e toca, e sai aquele som maravilhoso de gaita de fole. E aí os índios, os portugueses dançaram, e daí levaram 2 índios para uma das naus, e aí mostraram galinha pro índio. Diz que os 2 índios se assustaram com o animal galinha. Daí já gostaram de um cachorro, apresentaram um cachorro que os indígenas não conheciam, daí deram um cachorro para os índios, e eles já usaram o cachorro ali depois como cão de guarda. Diz que deram um pedaço de bolo para os indígenas experimentar, sabe? E eles não gostaram. Então, assim, ó, todo esse primeiro contato civilizatório de um povo que vivia na sua quase ingenuidade paradisíaca, como diz a carta ali de Pero Vaz de Caminha, né, que eles não tinham vergonhas de esconder suas vergonhas, né, como se vivessem próximos do que era a época do paraíso, nus, aquela coisa toda, mas um povo que vivia, por exemplo, no que concerne ao aspecto musical, por exemplo, né, eles tocavam instrumentos de percussão, acabou aqui a luz do estacionamento, tocavam pequenas flautas e, puxa, numa época ali do século XVI, princípio do século XVI, já vieram aqueles europeus apresentando tecnologia, ciência, música para um povo que era analfabeto, que se avaliasse num aspecto histórico estariam numa pré-história. Então esse confronto que foi num primeiro momento acolhedor e que se desenvolveu, apesar de outras tribos serem violentas e outros europeus não terem aquela alma cristã e fazerem um monte de mal, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, tá, gente? Eu sempre digo isso, a gente não pode abaixar a nossa autoestima, a gente não pode entrar com aquela patifaria que muita gente que fala sobre a nossa história e sobre a nossa cultura no geral ao longo da história, sempre tratando com demérito, às vezes falando mentira, às vezes dando um contexto errado e mentiroso para só chinelhar, para só dizer que são coisas ruins, que todo mundo não presta. É mentira. Claro que tem muito vagabundo, claro que tem muita coisa errada no Brasil até hoje, mas a gente não pode ficar se atentando só ao lado pejorativo, ao lado ruim. O povo é um povo bom, o Brasil é um país maravilhoso, e a fundação que aconteceu no dia 22 de abril foi uma fundação épica. Já é mais de meia-noite agora, estou chegando em casa cansado, eu não vou ficar falando muito sobre os aspectos históricos, senão vai ficar uma coisa muito chata agora, mas eu só queria deixar registrado, por caso, que a minha filha falou ali na hora do almoço, que eu achei muito bonito e fiquei muito tocado em relação a isso. Foi uma aula para mim, que nós louvemos esse 22 de abril como aniversário da nossa nação tão querida e tão amada, que sim, tem um monte de coisa ruim, mas não é tão ruim como muitos brasileiros querem dizer que foi. E que é, tá? Porque o povo que não tem carinho e não tem amor pela sua origem, ou
o nosso ser faz parte das nossas características genéticas, da nossa origem, das circunstâncias que giram ao redor de nós, mas a origem faz parte de nós também. Então, a gente tem que tratar a nossa origem, as coisas erradas, as coisas negativas, como um aprendizado para que não sejam repetidas, mas a gente tem que valorizar o épico, a gente tem que valorizar os heróis, a gente tem que valorizar o que é de bom. E valorizemos. Então, salve o Brasil, viva o 22 de abril, e que o nosso país aí seja grandioso, e para que seja grandioso, ele tem que ser primeiramente amado, e para ser amado tem que ser conhecido. Tá? Então, feliz dia 22 de abril, eu quero ver se nos próximos dias eu gravo mais algum vídeo nesse contexto, talvez ali quando for a missa, enfim, sei lá, vou falar alguma coisa nos próximos dias também sobre o nosso descobrimento, nosso aniversário. Tá? Viva o Brasil!